Olá, meu nome é Marco Nazarova. Olha, essa gravação vai se intitular Holodomor pode voltar na Ucrânia ainda esse ano 2021. E não é por culpa do comunismo, tá? O Dudu Bananina, Eduardo Bolsonaro, gosta da Ucrânia. Ele muitas vezes falou que o Brasil deveria imitar a Ucrânia em relação à sua política antissocialismo. Fica sabendo que na Ucrânia, desde o golpe fascista em 2014, eles fizeram lei que proíbe qualquer ligação com o socialismo. Manifestação, destruição de patrimônio histórico, proibir as pessoas de falar russo, apesar que o russo e o ucraniano é praticamente o mesmo idioma, mas nas escolas era proibido falar russo, proibido de falar da história da União Soviética. Eles fizeram aquela lei antissocialismo. E o Eduardo Bolsonaro falou que o Brasil deveria fazer a mesma coisa. Só que depois que aconteceu essa lei antissocialismo na Ucrânia, o país começou a se rachar. Todo dia manifestação, crise, todo mundo sabe que o país foi dividido, porque as pessoas que foram ameaçadas, por exemplo, no Donbass e na Crimeia, decidiram se juntar com a Rússia, porque a etnia russa é dominante no Donbass e dominante na Crimeia. Na Crimeia, mais de 90% são da etnia russa. E quando você mora num país como a Ucrânia, que diz que agora você não pode mais falar a sua língua, você não pode mais estudar a sua história, ou a história do seu país, já pensou do tipo um país que priva o cidadão, né? A Ucrânia tentou privar, tirar os direitos do cidadão da etnia russa. Essa etnia russa já vive lá faz mais de 700 anos. De repente o governo fascista decidiu tirar o direito do cidadão de ir à escola, direito de falar sua língua, direito de todo tipo de direito, de votar. Direito de votar, o russo perdeu o direito de votar. Mas era um da etnia russa, mas ele tinha nacionalidade ucraniana. É a mesma coisa que dizer que, digamos, no Brasil vamos tirar o direito nordestino de votar, direito de falar nordestino com aquele sotaque engraçado, direito de ir e vir, né? Já pensou discriminação dentro do próprio país? Então começou uma caçada com a etnia russa e guerra no Donbass. Por medo, a Crimeia, depois dessa lei, por medo, né, a Crimeia decidiu se juntar com a Rússia. Na verdade, culpa dessas leis, desse governo fascista, se a Ucrânia foi dividida. A Rússia não tentou tirar a Crimeia da Ucrânia. Foi a Crimeia que, por medo do novo governo, tentou se juntar à Rússia para evitar de ser massacrada, como aconteceu no Donbass. Então não é culpa dos russos, tá? Não são os russos que tentaram roubar o território ucraniano. Foram os próprios ucranianos que começaram a caçar a etnia russa dentro da Ucrânia. E os russos, para se proteger, foram obrigados a se juntar com a Rússia, né? Ou a fazer a República de Donetsk. É uma forma de se proteger. Mas agora quer dizer que a Holodomor pode voltar na Ucrânia porque tem uma gigantesca crise econômica. Desde janeiro, mais da metade da população não está mais recebendo salário. Os mercados estão sendo desabastecidos. Tem gente da Ucrânia que vão fazer compra na Donbass comunista, porque o supermercado no Donbass tem comida. E começa a aparecer pessoas da Ucrânia que querem ir a fazer compra na Donbass comunista. E não tem mais salário e tem uma crise na Ucrânia. E manifestação atrás de manifestação. E a Ucrânia decidiu que a única sua salvação é entrar em guerra. Do tipo, quando você não tem mais economia e você está em crise, agora eles querem entrar em guerra ideológica contra o Donbass e contra a Crimeia. É por isso que a Ucrânia é perigosa, porque eles estão em crise, eles estão passando fome e agora eles vão querer entrar em guerra. Dizendo que é culpa da Rússia, mas na verdade é culpa dele mesmo.
porque eles começaram com essa lei de tentar caçar a etnia russa. Se não existia essa lei de caçar a etnia russa, a Rússia não seria obrigada de anexar a Crimeia, ou anexar o Donbass.